Amados irmãos, ninguém luta para perder. Toda pessoa que entra em uma peleja, ela entra para ganhar. Principalmente o servo de Deus. Ele sempre tem no seu coração que ele vai sempre vencer e vai triunfar diante das adversidades. E às vezes a gente passa por muitos altos e baixos até chegar o dia daquela tão esperada vitória. Só que no decorrer desse tempo, às vezes a gente passa por alguns fracassos. E esses fracassos que a gente passa, a gente entende que até mesmo dentro deles existe propósitos de Deus. Mas para as pessoas que não entendem, o fracasso do homem significa derrota. Quero dizer para os irmãos que o fracasso não quer dizer a derrota. Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28, que diz: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha bem, irmãos, que Jesus ia ao encontro do barco que estava navegando em alto mar. E Jesus andava sobre as águas quando Pedro viu e pediu para ir ter com Jesus, porque eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E Jesus disse: Não temas, sou eu. Ele disse: Então, se é tu, deixa eu ir ter contigo. Então a gente sabe, irmãos, que o fracasso do homem, ele é apontado. O fracasso do homem, ele sempre vem dentro da história do homem. E o pior, às vezes tem pessoas que colocam o nosso fracasso em primeiro lugar. E às vezes o fracasso ele foi somente um aprendizado da parte de Deus. Porque com Deus o fracasso não é a derrota. Olha bem que Pedro é muito lembrado por essa história. Por quê? Porque Pedro afundou sobre as águas. Mas, meus irmãos, Pedro ele é sempre o apóstolo mais citado entre os 12 por questão dos seus fracassos. Mas as vitórias de Pedro, muitos não contam. Olha bem que Pedro saiu do barco para ir ter com Jesus. Então ele é lembrado por ele ter afundado sobre as águas. Mas veja bem, irmãos, se Pedro afundou e foi contabilizado como uma derrota dele, aí eu pergunto para os irmãos, por que que no texto aqui só é mencionado o nome de Pedro e o nome de Jesus? Porque Pedro teve a ousadia de sair do barco e ir ao encontro de Jesus. E eles eram 12. E os 11 que ficou no barco, que não tiveram nem coragem de sair? Eles não entraram para a história porque eles foram medrosos. Pedro foi o único corajoso, então a coragem de Pedro fez com que ele fosse mais lembrado. Só que muitos só olham por questão do lado do fracasso, que Pedro afundou. Olha bem, que quando o homem tenta montar o seu próprio negócio e quebra, aquele homem ele é lembrado por isso. Olha aí, fulano montou uma empresa, mas não deu certo, né? Olha, fulano tentou ser crente, mas não deu certo. Então a pessoa é lembrada por questão desse fracasso. Mas, irmãos, e quantas pessoas que têm no seu coração o projeto de montar essa empresa e ele nem saiu do papel? Ele nunca vai ser lembrado. Por quê? Porque ele nunca tentou, ele nunca se esforçou, ele nunca colocou em prática. Mas o que colocou em prática, o que tentou ser crente, caiu, desviou, não resistiu à luta, ele é tido como um derrotado. Não, só foi um fracasso. Não quer dizer que ele foi derrotado. E aquele que está lá no banco há 10 anos indo para a igreja, mas ele nunca tentou ser crente, né? Ele não entra para a história. Por quê? Porque ele nunca tirou o projeto dele do papel. Ele nunca tirou o sonho dele da cabeça dele, do coração dele e colocou em prática. E a gente precisa entender que nós precisamos tentar. Nós precisamos ser ousados. Nós temos que sonhar, mas nós temos que lutar também pelos nossos sonhos. E se em algum momento as coisas não der certo na nossa vida, não quer dizer que a gente foi derrotado não, porque quando Pedro afundou, Jesus pegou nas mãos dele e colocou ele de pé novamente, né? E se o nosso projeto, a gente tentar ir por alguma questão ou outra, a gente fracassar, não quer dizer que é o fim. Jesus pode ir lá e pegar a gente e nos dar uma oportunidade de a gente começar de novo e fazer a gente alcançar a vitória, né? A gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa entender que aquele que vai tentar, ele está sujeito a dar errado, mas não quer dizer que ele vai ser entregue à derrota, porque Jesus ele nos concede sempre uma nova oportunidade. Jesus ele sempre nos pega pelas mãos e nos coloca de pé de novo. Veja bem que é contabilizado o fracasso de Pedro, mas irmãos, olha para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar somente Pedro andou sobre as águas.
Ele afundou, mas somente ele andou sobre as águas. O povo, quando saiu do Egito, Deus abriu o mar vermelho para ele passar. Os anciões, quando pegaram a arca do concerto para atravessar o rio Jordão, eles molharam seus pés. Jonas, quando foi lançado em alto mar, por desobediência, que o peixe engoliu, Jonas andou por baixo da água. Paulo, quando ia para Roma, quando ele foi preso, aquele navio afundou e Paulo teve que nadar. E o único que andou sobre as águas foi Pedro. Jesus não vamos nem contar, porque ele é Senhor de tudo e de todos, mas o único homem natural, o ser humano natural que andou sobre as águas foi Pedro. Então, quando você olha, você pensa que foi uma grande derrota porque Pedro afundou. Não, só foi um simples fracasso, porque Jesus levantou ele novamente e ele entrou para a história como o único homem que andou sobre as águas. E então, se no teu projeto não deu certo, se você experimentou o gosto amargo do fracasso, saiba você que o fracasso não é a derrota. O fracasso é só uma experiência. Jesus vai te pegar pela mão, vai te levantar, você vai andar sobre as águas e vai alcançar o seu projeto. Tão somente não desista agora, porque fracasso com Deus não é derrota, fracasso com Deus é experiências que temos que passar. Até mesmo lá na frente, você vai ver alguém andando pelo mesmo caminho e você vai dizer para ele: eu também tropecei aí, eu também fracassei aí, mas Jesus me pegou pela mão e hoje eu estou aqui como um vencedor, e você vai vencer também. Então o nosso fracasso é só uma experiência. Guarde na sua cabeça, meu irmão, o fracasso não é a derrota, o fracasso é só uma experiência, e Jesus vai te pegar pela mão, vai te colocar de pé, você vai andar sobre as águas e vai ser um vencedor em nome de Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra, que Deus te abençoe, meu irmão.